Olá, almas queridas. Eu me chamo Amanda Pires e esse canal é o Mensageira do Amor. Eu vou aqui dividir através desses vídeos. Esse é o primeiro vídeo do canal e esse canal ele foi recebido através de uma orientação espiritual para que eu dividisse um pouquinho com as pessoas que cheguem até ele a minha jornada de autoconhecimento, minha jornada de espiritualidade, toda a experiência, desses processos que eu venho vivendo nesses últimos 4 anos, que eu comecei realmente a me conectar com essa jornada, com essas experiências, na minha vida. Então, eu estou vindo aqui para estar dividindo esses processos com muito amor. O nome, na verdade, é bem clichê, Mensageira do Amor. Eu recebi esse nome desse canal há exatamente 6 meses atrás. Um processo de um trabalho, na verdade, com ayahuasca, que eu já venho fazendo há 3 anos. E nesse processo, geralmente, às vezes, a gente não tem respostas muito claras, assim, nesses processos espirituais que a gente faz com ayahuasca. Mas nesse dia eu tive uma orientação assim muito divina mesmo e muito certinha de que eu deveria compartilhar, que estava no momento, na verdade eu já tinha recebido uma mensagem que eu tinha que compartilhar aquilo que eu vinha aprendendo, aquilo que eu vinha vivendo, mas a gente não dá muita importância, mas nesse dia eu recebi especificamente e recebi o nome do canal, que nesse processo ele me mostrou que era para eu ter esse canal, Mensageira do Amor, que era para eu dividir aqui as minhas experiências e que eu, assim como muitas pessoas aqui, nessa matéria, a gente veio para poder realmente ser mensageiro do amor. E eu lembro que foi assim muito emocionante, sabe, receber aquilo tão específico, Mas a gente nunca sabe se é verdade, o que é realidade, o que não é. E eu lembro que eu vim, daquele processo, daquele trabalho, naquele dia geralmente eu chego e eu escrevo num caderno tudo que eu vivi ali, os insights que vieram, E eu marquei com toda ali, com todos os detalhes do que tinha acontecido comigo. E não fui pesquisar nada, porque eu pensei, nossa, Mensageiro do Amor é tão clichê, É uma coisa assim que deve ter diversos, Mensageiro do Amor, E aí eu comentei com uma amiga no outro dia e a gente foi pesquisar para saber se já existia, o canal Mensageiro do Amor. E não existia, gente, não existia nenhum Mensageiro do Amor. Nem de nada, não existia esse canal. Aí eu esperei uns dias, eu fiz o registro, fiz os e-mails, fiz o cadastro e nisso fiquei imaginando o que eu poderia vir dividir, só que eu tive ali o meu maior bloqueio de todo o meu processo agora de 4 anos que eu venho vivendo, de muita profundidade, de encontrar mesmo a escuridão para daí ver que não é escuridão, que é falta de luz mesmo. Então eu mergulhei ali numa resistência que eu nunca imaginei viver. Foram exatamente 6 meses hoje, foi no dia 29 de julho que eu recebi, que eu deveria estar montando esse canal aqui, de estar vindo compartilhar essas mensagens com vocês. E eu fui tentando resistir, porque não era o que eu pretendia fazer no meu caminho. Na verdade, eu venho tentando sair das redes sociais um pouco, deixar de consumir, me focar mais nos meus atendimentos, que hoje eu sou terapeuta energética, eu atendo com radiestesia, ferramentas de Theta Healing, Reiki, mas isso é assunto para um outro vídeo, E eu tive a maior resistência de entender o porquê, que eu tinha que vir dividir alguma coisa, sendo que já existe tantas pessoas, que já estão aqui trazendo, muita coisa muito mais inteligente do que eu,
que já estudaram, já leram muito mais livros, né? E assim, eu fui colocando todos os empecilhos que poderiam aparecer, porque a gente se sente inferior, né, ao outro. E fui, e nesses 6 meses eu vivi, assim, os 6 meses de mais bloqueio, de escassez, de todos esses 4 anos, que é assim, né, gente? Eu vejo que nesse processo de autoconhecimento, de jornada, a gente muitas vezes acaba evoluindo porque realmente a gente tem uma dificuldade na vida. E eu vejo que a evolução das pessoas, ela começa através de uma dificuldade que você vai ter de algum relacionamento, através de alguma doença que você tem. Aí você tem que evoluir ali, né? Sentir o porquê que tá vindo aquela doença, o que você tem que aprender com a doença, com aquele relacionamento e com a escassez financeira. No início do meu processo foi comecei a evoluir por causa de uma decisão e por causa de um relacionamento mesmo, de processos de relacionamento familiares, que aí chegaram até o momento de ter a paralisação financeira mesmo. Então, nesses 6 meses, nada de novo surgiu na minha vida. Clientes, assim, foram bem poucos mesmo. E eu tentando ali criar métodos, criar uma ferramenta, fazer um próximo curso, que no próximo curso vai dar certo. E não me sentindo capaz de vir aqui, né, tá dividindo esse conhecimento, de estar trazendo essa mensagem, né? E agora em dezembro eu busquei ajuda mesmo, né, de profissionais para estar vencendo esse bloqueio e estar entendendo. E tudo que eu fazia, tarô, Theta Healing, todas traziam uma mensagem que realmente estava na hora de eu vir aqui dividir e ajudar aí a transformar o mundo em ter mais amor, em a gente não desistir dos nossos objetivos, né? E aí eu fui tirando, né, essas camadas como se fosse uma cebola ali de resistência, né? Eu fui tirando ali camada por camada e hoje eu tô aqui, então gravando esse vídeo para vocês, para estar falando, né, que muitas vezes a gente pede por sinais e o sinal vem, só que a gente não tem o suporte para poder estar sustentando aquele caminho que é mostrado pra gente, né? Que Deus coloca pra gente, a gente não se acha merecedor, não está pronto para estar sustentando aquele novo, né? Aquele novo eu, não está pronto para poder, às vezes, alcançar algo a mais do que a família alcançou, né? Também aí laços, pactos familiares, né? Então é muita coisa assim que a gente tem que olhar, né? Não se acha merecedor ou acha que... Eu ficava pensando assim, nossa, né? Mas como que pode, né? Eu ter essa missão, né? Porque há 4 anos atrás eu somente eu trabalhava como analista financeira, parte administrativa, então fui 16 anos CLT, então não me imaginava viver nada do que eu estou vivendo nesses últimos anos, né? E por que eu, né? Então a gente não se acha merecedora de estar vivendo aí algo grande e que a nossa história pode ser aí, servir de exemplo, né, para outras pessoas. E eu tive um pensamento assim nesses últimos dias, né? De que como essa ferramenta do YouTube, né, como os vídeos aqui do YouTube, né, salvaram minha vida nesse processo, nesses 4 anos aqui que eu mergulhei de cabeça para poder estudar, para poder sair do processo que eu tava, de depressão, de escuridão ali, e eu encontrei pessoas maravilhosas, né, fornecendo conteúdos aqui gratuito, que hoje em dia, gente, só não adquire conhecimento quem não quer, porque assim, foi um momento que eu menos tive recurso nesses 4 anos para estar investindo em cursos, em ferramentas. E na verdade foi os 4 anos que eu mais me desenvolvi. Porque através dos vídeos, através das ferramentas, audiobook de livros, eu fui fazendo e fui, assim, tendo uma descoberta gigantesca. E eu eu quero vir dividir com vocês essas pessoas que eu maratonei
né, os vídeos e o quanto eu aprendi e indicar mesmo, porque eu não preciso estar trazendo aqui como repetição, né, do que daquele assunto da pessoa. Eu posso trazer de uma outra forma, mas citar a pessoa, olha, eu aprendi isso, tudo isso, tem o vídeo em tal canal, e tá trazendo mesmo, dividindo, né, os livros que eu li, ouvi, então tudo isso, assim. Aí eu comecei na semana passada e retrasada a pegar essas pessoas, né, que eu maratonei ali, que me ajudaram muito mesmo, e olhar os primeiros vídeos dessas pessoas, né? E são pessoas assim que estão muito grandes agora, né? A Maia Andrade mesmo, quando eu comecei a seguir ela, nossa, ela estava bem no início, ela começou o canal dela 5 anos atrás, se eu não me engano. E aí vi o primeiro vídeo dela e agora ela tem milhões de pessoas, né? Tem o Kentamura, que eu gosto muito, o canal dele não é muito grande, mas ele começou também há 5 anos atrás. Então, o primeiro vídeo, eles totalmente travados, assim, né? Também dá pra ver que é uma câmera bem simples, igual eu aqui, com meu celular de quase 7 anos, simplesinho. Mas a gente tem como objetivo, né? De estar trazendo, de estar dividindo aquilo que realmente ali o nosso coração, a nossa missão, né, que a gente recebeu, veio para fazer e transformar, ajudar a transformar as pessoas. Então eu tô começando hoje isso aqui. Eu espero que chegue essa mensagem para quem tá aí, que já recebeu um sinal, né, que já recebeu aquele sinal que pedia para Deus, para o universo, como você escolher chamar. Só que não se acha merecedor, não acha que tem que ser agora, que planejou algo bem diferente na cabeça, né? E, gente, uma das coisas que eu posso, assim, falar, nada do que a gente imagina acontece, assim, da forma que a gente imagina. Na verdade, a gente pensa que a gente consegue formar as coisas na cabeça da gente e seguir ali e ser da forma com que a gente realmente espera. Mas Deus é tão maravilhoso que os projetos dele sempre são maiores para nossa vida. Nunca, porque eu penso assim, eu tenho bastante crenças, né? Trago muito da minha família. Quero dividir isso com vocês também em outros vídeos que de bastante assim, de bastante limitação mesmo. Então, eu sempre tive sonhos, mas sempre muito pequeno. Então eu pensava assim, eu vou estudar o processo de autoconhecimento, de espiritualidade, e aí me conectei com algumas técnicas, algumas ferramentas que era atender, né, ganhar ali X por mês, tá louco de bom pra mim. E não, né, Deus, ele tem algo muito maior, assim, né, que a gente tem que se permitir sonhar, realmente viver ali, né, o melhor que Deus planejou, que a gente veio como missão aqui na Terra, que tinha algo lá grande e a gente acabou se perdendo no meio do caminho, né? A gente vem para poder viver esse algo grande, mas aí a gente vem, vai pegando as crenças, né, de criança ali, sendo instalada pelos pais, e aí tem as dificuldades da vida, e aí vai trabalhar, tem as crenças das pessoas que estão ali ao nosso redor, e a gente vai só existindo, né? Não vive, na verdade, né, a nossa essência. E aí, quando a gente está tão distante da nossa propósito, ali, da nossa verdadeira essência, para a gente poder voltar e realmente se conectar com aquilo que a gente tem que fazer. Quanto mais distante a gente estiver, mais a gente vai encontrar a escuridão. É assim que eu interpreto tudo isso que eu vivi agora nesses 4 anos, que eu estava indo para um caminho que não era o caminho que eu tinha que estar. E para eu me conectar com tudo isso que eu estou vivendo agora, eu tive que ser parada mesmo. Então, em alguns momentos, a gente chega até a pensar de tanta dificuldade que a gente encontra, que Deus está castigando a gente. E, na verdade, não é castigo, né, gente? É totalmente desalinhamento da gente, falta de permissão, falta de conexão mesmo. E de permissão ali, de que Deus conduz a vida da gente, né? Tanto a gente se vê nesses vídeos de autoconhecimento, né? Que as pessoas falam no soltar, né? E na verdade a gente não solta, né? A gente vive
com medo, né, do que pode acontecer se a gente realmente seguir por esse caminho que a gente recebe, por ser diferente daquilo que a gente imaginou. Então, é tudo isso que a gente se paralisa ali, né, e não se permite viver. Então, se você tá aí também, se esse vídeo chegou até você, né, porque, nossa, eu já recebi tantos vídeos e a pessoa fala isso e é muito verdade. Porque tudo é uma energia, né? Tudo é uma vibração. Então eu tô emitindo uma vibração aqui para você de que realmente esse vídeo chegue, que você tenha recebido esse sinal e que você tenha coragem, ou pelo menos tenha coragem de ir buscar ferramentas para que você acesse esse novo caminho, né? Esse novo portal que Deus está abrindo na sua vida. Porque nada é por acaso, gente. A gente vive, na verdade, de sincronicidades, né, de surpresas na vida da gente. E a gente, na verdade, não quer. A gente quer viver ali num negócio que seja previsível, né? A mente da gente é assim, né? Se não for previsível, eu não vou. A gente quer viver ali num negócio que seja previsível, né? A mente da gente é assim, né? Se não for previsível, eu não vou seguir. Então eu venho com todo o meu amor aqui, agradecer mesmo a Deus por tudo que eu vivi nesses 6 meses, que foram 6 meses assim, gente, que eu nunca imaginei passar na minha vida, por tanta dificuldade, por tantas coisas assim que ainda vou dividir essas coisas com vocês devagarzinho, eu vou contando, né? Porque como eu ouvi também num ritual de ayahuasca, né? A pessoa falando que a gente tem que sim dividir as nossas histórias, que são através das nossas histórias que as pessoas se curam. E eu fiquei pensando, nossa, eu já ouvi tantas histórias das pessoas e recebi tanta cura, né, ouvindo, que parece que a pessoa estava contando uma coisa que eu estava vivendo naquele momento. E a pessoa estava contando ali, aquele momento, e como ela saiu, né, como aquilo deu um gatilho para ela ir para frente, né? E quanto foi importante eu ter ouvido aquela mensagem naquele momento da pessoa. Então, por que não? Por que não eu não posso vir aqui também dividir o que eu vivi, né? O que eu estou vivendo ainda, né? Porque querendo ou não, ainda estou no meu processo. Eu não sou aquela pessoa que chega aqui trazendo as dicas mirabolantes, que apliquei e já, né? Não, eu estou ainda no meu processo de descoberta, de encontrar o caminho certo, mas com, assim, com muito mais alegria, com muito mais encantamento. Eu estou encantada, estou entusiasmada com o meu processo e cada experiência que eu vivo, né, nessa parte, nessa minha jornada, que eu me conecto com toda essa parte da parte energética, parte espiritual, eu me vejo cada vez mais próxima mesmo de estar vivendo na minha verdadeira essência. Então é isso, o meu primeiro vídeo é essa mensagem para você, que você consiga enxergar que o caminho é possível sim, você viver algo grande, algo que é totalmente fora do que sua família já viveu, do que você imaginava, e que Deus tem assim sempre o melhor pra gente. E eu vou dividir aqui com vocês, vou sempre trazer o conteúdo para que você possa acessar aí ao melhor em você, que é o amor. O amor, gente, ele é a base de tudo. Se você não está sentindo amor dentro de você, amor no que você faz, amor pela pessoa que está do teu lado, então você está em desconexão, você não está conectado a Deus. Porque Deus é amor e a gente tem só isso para viver aqui na Terra, né? Só que a gente complica com tanta coisa, né? Então vamos juntos chegar aí nessa essência do amor divino. Um grande beijo para vocês.